Vamos lá, então vamos falar do tricolor. São Paulo, amanhã, né, continua ainda com uma série de desfalques. Não terá Luan, né? Não terá Luan, o Dani Alves e o Benítez ainda, né, machucados. E o Liseiro e o Nestor podem jogar juntos, né? Paulinho Boia foi emprestado para o Juventude. A seleção treinou essa semana no CT de São Paulo, né? Então houve esse cross aí com o Neymar foi falar com o Crespo foi falar com o Tite, enfim. São Paulo fechou um patrocínio muito bom, né, com uma rede de materiais de construção, mas ainda não é um patrocínio master, né, que o São Paulo precisa. A Arboleda também ficar fora aí do time de São Paulo, seleção equatoriana. São Paulo ganhou no meio de semana aí, na terça-feira, de 9-1, né, do 4 de julho. Não dá para dar muito destaque para aí, porque o 4 de julho é praticamente um time amador, né? São Paulo tinha que fazer isso mesmo e não dá para dar esse destaque. Não tinha nem que ter perdido lá no Piauí. Amanhã joga com o Galo, jogo difícil pra caramba, né? Fora, e na quarta pega a Chape em casa. Então, eu queria, Bárbara, que você falasse das coisas do São Paulo rapidamente, como que você está vendo esse São Paulo do Crespo, São Paulo que quebrou o tabu, né? Foi campeão aí do Paulistão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, então, Silvio, sobre o São Paulo, foi tirada a nhaca, né? Esse título é muito importante para o São Paulo, porque era uma zica. Eu até comentei com o Léo aí no WhatsApp que os jogadores do São Paulo, apesar de mudarem aí nesses últimos anos, tantos anos que estava sem título, precisavam de um psicólogo, principalmente para jogar contra o Corinthians. Parecia que precisava disso, porque, cara, não dava, para eles não dava, e agora acho que vai ser diferente para o São Paulo. Esses desfalques que você falou, é complicado. Jogar contra o Galo, fora de casa, sem todos esses jogadores aí, Daniel Alves, Benítez, Borboleta, esse pessoal, vai ser difícil. Ainda mais com esse time forte do Galo do meio para frente, o Hulk aí fazendo gol quase todo jogo. Acredito numa vitória de 1-0 talvez aí do Galo, para dar um palpite. Mas o São Paulo tá bem. O São Paulo, apesar de nesse jogo aí não estar acreditando muito, no campeonato vai brigar lá em cima com certeza. Acho que não chega a brigar muito pelo título, mas G6 pode apostar. O São Paulo deve ficar. Ô, Barba, mas se o São Paulo perde do Galo amanhã, em 3 jogos, o São Paulo vai ter um ponto só. Então começa a ficar complicado, né? Então, para depois recuperar. Então, tudo bem, a sequência do São Paulo começou com o Fluminense que está muito bem, depois pegou o Atlético Goianiense, que está jogando muito bem, está com um time redondinho, e pega o Atlético, né? Complicado. Pega tudo bem, no meio de semana pega a Chape. A Chape é para ganhar aqui não ter conversa, né? Mas é complicado. Eu acho que o empate é um bom resultado para o São Paulo amanhã. Sim. Assim, o São Paulo, como você falou do 4 de julho, que o São Paulo ganhou, com certeza o Léo também teve a esperança quando saiu aquele golzinho de segundos. Aquele golzinho de segundos, apesar de ser um time semi-amador, como você disse, deu uma esperança. Depois passaram um caminhão, cara. Então, o São Paulo tá bem aí na Copa do Brasil, Libertadores. O brasileiro bem destacado aí desses primeiros jogos, mas é que a tabela muitas vezes é assim, né? Depois com certeza vai pegar muitos times fracos de uma vez, e aí vai vir aquela obrigação de ganhar, como você falou, contra a Chape. Então, vamos esperar para ver o São Paulo, depois, principalmente voltando esses outros jogadores. O próprio Benítez, como você disse, veio muito bem do Vasco, né? E o Daniel Alves acabou melhorando a imagem dele, né? Porque a imagem dele de antes, quando chegou no São Paulo, não sei se vocês lembram, era dele batendo o tamborzinho, né? Em derrota. Não pode ter essas coisas, né? O torcedor fica bravo. É uma forma de até, talvez, desrespeito, não tá ligando muito, mas parece que ele mudou a postura, né? O que você acha, Léo? Acho que mudou a postura sim, Bárbara, não tenha dúvida disso. Ele é uma pessoa antes dessa nova diretoria e outra pessoa pós-diretoria Júlio Casares. Essa é a minha opinião. Exatamente. E o Barba, só dando um detalhe, Barba, você falou que o São Paulo tirou a zica, e há quem diga que a zica foi tirada porque o Lucas, quando brigou com o Urban lá na final da Sul-Americana, aquele fatídico jogo que não terminou,
O Lucas brigou com ele, né? E esse Orban, ele jogou contra o São Paulo pelo Racing, né? Ele joga no Racing hoje, né? Jogou na Europa, mas jogou no Racing. Ele precisava completar um jogo inteiro no Morumbi. Então parece que completou o jogo inteiro no Morumbi. Existe até um vídeo falando sobre isso. Completou o vídeo, tirou a zica. São Paulo no domingo seguinte foi campeão aí tirou essa zica aí do campeonato, né? Ganhou um título expressivo. Mas é mais um folclore aí do que conta, né? O que você acha, Léo? Então, vamos lá. O São Paulo, cara, ele tem que agora, mais do que nunca ali, abraçar o Campeonato Brasileiro, cara. Barba e Silvio, tem que abraçar o Campeonato Brasileiro. Ou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Eu acho que ele tem que abraçar o Campeonato Brasileiro justamente porque empatou a primeira rodada e perdeu a segunda, né? O que me deixa muito preocupado na condição de comentarista é que o São Paulo, num jogo contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe muito bem ajustada, teve dificuldades, Silvio. O São Paulo teve dificuldades. E o Campeonato Brasileiro é uma competição que não aceita erros, né? Ela não é uma competição que não permite você perder para times mais desqualificados, vamos dizer assim, e empatar só com os grandes e tudo mais. Vocês estavam comentando sobre a Chape aí, que tem que ganhar do time, tem que ir para cima. Mas e se empata um jogo desse, né? Como fica? Se você chega lá, não joga bem, dá 1-1 contra a Chapecoense, 0-0. Então eu acho que você não pode ficar perdendo oportunidades no Campeonato Brasileiro. Até mesmo porque eu não estou falando em questões de título, porque o São Paulo tem muito concorrente ainda, que eu acho que está um pouquinho à frente, mas o São Paulo ele chega à Taça Libertadores de América muito mais fácil pelo Campeonato Brasileiro do que almejando um título de Copa do Brasil, que não combina com essa palavra São Paulo, né? Na minha opinião. Barba, o jogo contra o 4 de julho eu fiquei sim, meu caro amigo, quando saiu um gol no começo, muito esperançoso. E fiquei muito eufórico que aquele centroavante, até esqueci o nome do rapaz, muito bom jogador, centroavante. Beberibe, né? Beberibe. Muito bom jogador, o centroavante alto, podia fazer uma troca pelo Jô, né? E pagar o salário de mais um jogador fora do time ali. Eu assisti esse jogo com um grande amigo meu São Paulino chamado Rodrigo, um grande abraço, Rodrigo, eu tô sempre na casa dele lá, um amigão do peito, um amigão do coração. Eu acho, Silvio, que o São Paulo, cara, ele tem que abraçar o Campeonato Brasileiro. Por que que eu tô falando isso? Porque a sequência é de jogos de Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo só vai jogar a Taça Libertadores de América dia 13 de julho. Então vamos parar com esse negócio agora aí, que o calendário tá curto, que não dá pra jogar, que dá pra jogar. Agora é a hora do Crespo mostrar que realmente ele consegue montar um time coeso para disputar duas competições ao mesmo tempo difíceis. O Campeonato Paulista é um campeonato difícil, mas é um campeonato onde o São Paulo entrou ali com uma vontade extra de ganhar, né? Até mesmo pelo tempo que não ganhava. Então o São Paulo tinha todo aquele brilho no Paulista. Nós aqui sempre dissemos ali desde o começo que o São Paulo seria campeão paulista. Silvio, se o São Paulo não prestar atenção no Campeonato Brasileiro, quando chega depois da metade do campeonato, para você alcançar os primeiros colocados fica muito mais difícil, porque as coisas vão estreitando os jogos de Libertadores, vão estreitando os jogos de Copa do Brasil, e são jogos que lá para frente ficam mais difícil. Por que fica mais difícil? Porque se o São Paulo passar, por exemplo, na Libertadores, começa ali, a cabeça do Crespo começa a pensar mais na Libertadores. Se passar na Copa do Brasil, começa a pensar mais na Copa do Brasil e vai deixando ali o Campeonato Brasileiro passar. E se não ganha título dessas outras competições que eu disse? Não vai chegar ali entre os primeiros do Brasileiro para almejar pelo menos uma Libertadores de América, que agora, na verdade, o Campeonato Brasileiro, os times estão entrando para ir para a Libertadores, né? Parece que ninguém mais entra pensando em título. Os times falam, se chegar na Libertadores já é praticamente um título. Para o Corinthians seria dois... Que pode ser dois títulos. Pode ser G8, G9, né? De classificação para Libertadores. Tem a Sul-Americana também, que é a segunda divisão da Libertadores, que é uma competição que dá
um bom dinheiro. E isso aí, nós esquecemos de dizer do Palmeiras, só uma coisa rapidinho lá, que o Palmeiras perdeu um bom dinheiro saindo da Copa do Brasil, né? Exatamente. Porque quando os gestores ali estavam fazendo o planejamento, que o Palmeiras também está com uma dívida alta. Quando eles estavam fazendo os planejamentos lá, eu tenho certeza que eles colocaram isso na planilha. Todos esses valores que iam entrar, pelo menos até as quartas de final. Vocês concordam? Eu acho que isso daí deu uma... Eu ia falar justamente isso. A tia Leila paga também. Então, cara, mas agora ela tá pensando 2 vezes já em gastar gasolina com esse português, hein? Eu acho que ela não mandaria o português de novo lá para ver a família dele gastar. Ainda mais a gasolina, o preço que tá. Imagina a gasolina de avião. Voltando ao São Paulo, Silvio. Viu, Léo? Eu ia falar justamente isso, só fazendo um link, porque quando você falou que o São Paulo não combina com a Copa do Brasil, eu discordo de você, justamente porque a gente não vai ter mais Corinthians, a gente não tem Palmeiras, a gente não tem Inter, a gente tem Grêmio, Flamengo, só. Então, a gente tem 8 times. Atlético Mineiro, a gente tem 8 jogos até a final. É o tiro mais curto. Se São Paulo, eu não vejo o São Paulo se destacando no Campeonato Brasileiro. Acho que tem que jogar para o gasto, tem que se concentrar na Libertadores e na Copa do Brasil. Acabou. Você aposta mais nos títulos de Copa, né, Silvio? De Copas, exatamente. A gente saiu, a gente perdeu aquele medo que a gente tinha, a gente trouxe um técnico que... Legal. Que trouxe ali uma outra mentalidade, então acho bem observado, até mesmo porque o São Paulo não tem um plantel recheado ali para jogar um brasileiro, né? Ele tem um time muito bom, um time muito bem treinado, e eu acho que em jogos de Copa ele pode se dar melhor. Muito bem observado, Silvio. Né? Então, vamos passar por mais alguma coisa? Barba, Léo do São Paulo, para mim aqui tá ok. Só queria comentar, igual você falou, Silvio, hoje em dia... Quem não cai vai para a Libertadores, praticamente. Entendeu? Então, começa com o G6, né? Pode abrir o G9, como você disse. Então, para mim, o São Paulo, abrindo um G9 nem se fala, mas no G6 não é complicado ficar. Mesmo focando as Copas, como você falou. E a Copa do Brasil tem que ser prioridade. O São Paulo nunca ganhou. Como você falou agora, os times alguns dos mais complicados já foram eliminados. Então, o São Paulo poderia focar na Libertadores e Copa do Brasil mesmo. Os mais tradicionais, né, como o Palmeiras, aí que tem tantas Copas, o Corinthians também, Copa do Brasil, então acho que chegou a vez aí da gente tirar essa zica. O Cruzeiro também, grande campeão. Né? Verdade, o Cruzeiro o Cruzeiro e o Vasco estão correndo o risco de cair para a Série C, cara, impressionante. O Vasco perdeu, acho que, no Brasil de Pelotas hoje de novo, né? É complicado porque esses 2 dias, quarta e quinta, a gente teve eliminação de muitos times, né? Então, Palmeiras, o Inter, Cruzeiro, Corinthians, foi bem complicado, né? Vocês dois que são apaixonados, desculpa te interromper, eu vou passar a palavra para você, Barba. Vocês dois que são apaixonados por futebol, como eu aí. Vocês não acham que o futebol está vivendo um momento de transição? Até chegando num ponto de que times que tinham uma expressão menor antigamente já estão passando na frente de alguns. Por exemplo, eu não vejo hoje um Atlético Paranaense menor do que um Vasco. Eu não vejo um Ceará menor do que um Botafogo. Vocês entendem mais ou menos a forma com que eu estou dizendo isso, né? Sim, eu acho que os times ditos pequenos, né? Por exemplo, o Juazeirense contra o Cruzeiro, até que não existia tanta diferença ali, porque tudo bem, o Juazeirense está na Série B ou o Cruzeiro na Série B, mas se você pega um time, do caso do Palmeiras também, o CRB com o Palmeiras, time Série B com o Corinthians, eu não acho que foi vexame, o Corinthians pegou outro time de Série A, né? Mas eu acho que, por exemplo, se o São Paulo fosse eliminado pelo 4 de julho, Série B para Série A, é complicado, né? Sim. Olha, Léo, para mim, o que acontece? Concordo com o que você disse, porque esses times, muitas vezes, como você mesmo citou, o Atlético Paranaense, tem uma estrutura melhor do que os grandes, né? Os ditos grandes de hoje. Então, apesar do midiaticamente, historicamente, o Botafogo, o Vasco ainda serem gigantes, do futebol apresentado, estrutura, planejamento, está cada vez decaindo mais.
e o Atlético Paranaense só subindo, né? Assim como esses outros times do Nordeste, a gente acaba tendo um problema grande, às vezes, de eixo Rio-São Paulo, pega Minas, pega o Rio Grande do Sul, e os times do Nordeste acabam um pouco esquecidos, mas são times que estão brigando aí, estão melhorando. A Copa do Nordeste, inclusive, é uma competição muito legal, né? Qual que é como o pessoal chama mesmo? Lampions? Lampions League. Lampions League, cara. Você entendeu? Não, mas o Fortaleza tá indo muito bem, né? O Fortaleza ganhou as 2 primeiras, ganhou do Ceará, né? No meio de semana, no clássico, na Copa do Brasil, eliminou o Ceará. Foi muito bem, viu? Tá com um técnico argentino, né? O Barba foi muito feliz nessa pontuação aí. Parabéns, Barba. Se você pegar o time do Bahia, por exemplo, os jogadores que lá estão não querem vir jogar no Corinthians, por exemplo. É muito melhor eu falo você muita estar... coisa, de vez em quando a gente acerta, né? Mas você vai jogando. Não, cara, foi muito feliz. Os times do Nordeste estão ali com muito time desse eixo. Estão ali, assim, comparado time por time, estão até melhores do que muito time desse eixo Rio-São Paulo, aí, Sul e tudo mais. Muito bem observado.